É exatamente nesse vídeo que eu vou mostrar para você e que você vai descobrir a causa, vai descobrir o motivo, a razão que levou o filósofo Friedrich Nietzsche a um distúrbio mental gravíssimo, ou seja, o levou à loucura. Talvez o mesmo motivo que tenha levado esse filósofo à loucura seja o mesmo ou os mesmos motivos que tenham levado milhares de milhões de pessoas para a ansiedade, para a depressão, para a neurose, a psicose, para o delírio, ou para o transtorno delirante paranoide, ou até mesmo para o transtorno dissociativo de identidade. Mas faz o seguinte, fica comigo e descubra se o mesmo problema que afetou esse filósofo é o mesmo problema que afeta milhões de pessoas mundo afora. Mas faz assim, ó, logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! E como sempre, sempre é uma honra, é um privilégio muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Obrigado, muito obrigado a você que vem de todos os municípios, de todas as áreas do Brasil, do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste do Brasil. Muito obrigado a você que nos assiste, a você que vem de fora do Brasil. Jason, eu sou estrangeiro, muito obrigado mesmo a você de todos os continentes que assiste o Jason Ferrer, através até mesmo de legendas. Tem pessoas que não entendem o nosso português, não entendem o nosso idioma europeu, e aí vai e parte para as legendas, outros até mesmo tenta colocar o vídeo para o seu próprio idioma para nos assistir. Eu fico muitíssimamente agradecido a vocês, muito obrigado mesmo. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé. E hoje eu vou falar da história desse grandiosíssimo filósofo que estudou teologia, que viveu uma vida dentro da igreja junto com seu pai, que era pastor luterano, né? Então, e perdeu a fé. Um homem simplesmente que acreditava plenamente na Bíblia. Ele foi criado com uma Bíblia do lado. Numa época muito difícil, muito complicada. Num século muito difícil de lidar. E esse homem, aos pés do catolicismo, aos pés do protestantismo, esse homem simplesmente abandonou tudo isso e se tornou o maior de todos os rivais que o cristianismo possa ter. O Friedrich Nietzsche. E é sobre esse homem que nós vamos falar do vídeo de hoje. Bom, o que eu quero falar com vocês também é o seguinte, Brasil. Veja, o Jason tá para lançar o livro, mas eu nunca vi um desafio tão grande, tão complicado para lançar um livro no Brasil. É muito difícil e é muito caro. É muito caro. É impressionante a mão de obra que dá. Sabe, só a obra, minha obra, eu já estou lendo, acredito que mais de 8 vezes já. Revisando, vendo, acontecendo, indo para lá, indo para cá, sabe, conversando, certo? Então tá complicadinho. Mas se você do outro lado puder nos dar uma força, puder nos ajudar, para que nós possamos bater o valor e nós possamos fazer o livro, porque Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Então, se você puder nos ajudar, por gentileza, cara, não perde tempo não. Dá uma força para nós, porque é um trabalho que vai servir não apenas para mim, vai servir para todas as pessoas. Porque a pessoa, quando pegar um livro, por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Mas Jesus mentiu? Sim, tá claro, tá nítido, tá transparente. Então, eu faço uma ponte entre a teologia e as escatologias dos cristianismos, porque são vários cristianismos, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu Cristo diferenciado, cada um tem uma maneira diferente de acabar o mundo, certo? De ver o arrebatamento, de ver a ressurreição de mortos, de ver Jesus voltando, se é visível, se é invisível, enfim. Então eu vou explicar tudo isso nesse livro, vai ser muito bom você ter esse livro na sua casa, tá certo? Bom, o vídeo de hoje, por exemplo, vai falar desse homem, do Friedrich Nietzsche, desse homem que nasceu no dia 15 de outubro de 1844. E ele foi um teólogo, Brasil. Como eu falei para vocês, ele foi um teólogo
alguém que vivia dentro da igreja, vivia na igreja. E o seu pai era um pastor luterano. E uma coisa interessante é que antes da filosofia, antes da sua formação, ele era muito ingênuo e ele amava demais esse livro aqui, ele amava a Bíblia. E ele tinha esse livro como uma palavra revelada do próprio Deus. E parece até uma brincadeira, mas Nietzsche, na sua infância, na sua adolescência, ele acreditava num Deus pessoal. Ele acreditava que esse Deus se importava com a humanidade e a amava, como diz esse livro aqui. O problema é que Nietzsche, ele não suportava o peso da realidade desse mundo. Porque para ele o mundo era cruel demais. A terra era cruel. Havia um abismo. Um medo do amanhã, a tortura da morte, o sofrimento desnecessário, a dor de centenas de mães que viam seus filhos se definharem com doenças incuráveis. E ele não suportava as guerras, a selvageria humana, a falta de respostas divinas, o silêncio ensurdecedor dos céus e desse próprio Deus que ele acreditava. Então, diante disso, Nietzsche viu que tudo quanto ele aprendeu no seu curso de teologia, até mesmo nas lições bíblicas dominicais, nas pregações do seu pai e de outros pregadores e pastores, não lhe servia de nada, porque esse Deus estava simplesmente dentro do papel. Muitas e muitas vezes ele se questionou, e ele orou, pegou esse livro aqui, esse Deus que ele acreditava, não conseguia sair do papel. O que foi que Nietzsche fez? Nietzsche saiu pela Europa, procurando esse Deus de um canto a outro, a cada esquina, a cada avenida, e não encontrou encanto nenhum. Então ele viu que Deus era apenas fruto da carência, era fruto dos resultados, era resultado das imaginações humanas. E quando ele percebeu que o herói da Bíblia não fazia parte do mundo real dos humanos, então ele se frustrou. Ele se decepcionou, porque ele viu que a fé que ele tinha, que tanto preservou, não tinha funcionalidade alguma no mundo real. E Nietzsche parava para pensar, ele olhava para as coisas, para as circunstâncias, olhava para o céu, para a terra, para os mares, olhava para os rios, para todos os humanos, para a vida violenta e miserável, angustiante, e ele clamava a Deus e nada acontecia. Não havia intervenção nenhuma, apenas violência desmedida, sofrimento sem igual, produzidos por guerra, como a guerra franco-prussiana que ele participou, por exemplo, que lhe trouxe traumas horríveis. E essas coisas lhe trouxeram choques mortais horríveis para a vida dele. Trouxe traumas. E não havia nenhum tipo de intervenção divina. Não havia anjos. Não havia o anjo da guarda protegendo nada e nem ninguém. E ele simplesmente desistiu da fé. Quando nós lemos as obras de Nietzsche, parece que se trata de um homem muito duro, mas quando nós olhamos nas entrelinhas, quando entendemos os motivos das coisas, nós vemos que ele era um cara demasiadamente humano, um cara sensível, frágil, um homem que não entendia por que estava nesse mundo. Por que ele tinha nascido? Por que estava aqui? Ele era um penetra nesse inferno sem lugar para fugir. Ele não tinha condições de pensar, de raciocinar o mundo que ele estava. Travava tudo. E ele não entendia por que um Deus tão poderoso, tão bondoso, um pai, permitiria que seu filho vivesse dentro dessa selva miserável, comendo bicho, tendo que matar para comer todos os dias. E em muitas dessas escritas ele tentava avaliar o psicológico do ser humano, como um ser humano pode se acostumar com esse mundo. Somente pessoas altamente perigosas achavam que esse mundo é um mundo lindo, é um mundo harmônico, um mundo perfeito, completamente justificável. E Nietzsche, ele só queria uma única coisa: falar com Deus e ser respondido. E ele nunca e jamais teve esse privilégio. E quando ele leu a Bíblia de canto a canto, de modo crítico, não de modo romântico, dramático, de modo crente, supersticioso, então ele viu esse livro aqui com outras lentes, com outros olhos. E foi aí, Brasil, que tudo mudou na sua vida. Assim como a vida de Nietzsche mudou drasticamente da água para o vinho, eu também tive minha vida mudada por causa disso. Eu particularmente recebo muitos e muitos e-mails, mensagens de pessoas que também tiveram suas vidas mudadas.
transformadas e libertas através deste canal Além da Fé. E tudo isso, Brasil, só está sendo possível graças a cada um de vocês que nos ajuda, você que se torna membro do nosso canal. Porque é através disso que você cria uma ponte, que você cria um viaduto, uma passarela, para que a minha mensagem possa chegar em mais lares, possa chegar em mais corações e mais mentes. Por isso eu fico muito, muito agradecido a todos vocês que são membros do nosso canal. A você que não é membro, nos ajuda, nos fortalece para que a nossa voz possa chegar mais longe. E assim como a maioria das pessoas que têm as suas vidas transformadas a partir da leitura deste livro, por incrível que pareça, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nietzsche, ele viu nesse livro aqui, ele viu na Bíblia. Ele conheceu na Bíblia um Deus completamente excêntrico, que amava ser louvado. Um Deus que queria ser adorado, ovacionado. Um Deus sedento por sacrifícios humanos e de animais. Um ser que sentia prazer em punir seres fracos e frágeis que ele mesmo fez, as suas criaturas. Um Deus que sentia prazer na guerra. Um Deus que sentia prazer na violência, na submissão da mulher ao homem. Uma pessoa que amava a escravidão. Como Deus pode amar a escravidão? A divisão entre pessoas. Ele odiava aqueles de outras religiões e procurava matar todas essas pessoas. Sem contar que esse Deus é tão vingativo e cruento que mandava maldições sobre as pessoas, dizendo que elas sofreriam amargamente por tê-lo deixado. Já viu aquele marido ciumento que diz para a mulher que se você me largar, eu te mato? Se você me deixar, eu mato seus filhos, eu incendeio a sua casa, eu acabo com a sua raça, eu acabo com a sua vida. Deixa, pelo menos fala que vai me deixar, que eu arrebento você na porrada. Já viu esse tipo de homem? Já viu esse tipo de mulher? Já viu esse tipo de comportamento? É esse comportamento que Nietzsche viu em um Deus apresentado pelo povo de Israel. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Jesus Cristo. Esse Deus é pior do que aquele cara violento, ciumento, aquele cara selvagem que quer tratar a mulher como se fosse um cachorro dele. Você entende isso? Então quer dizer, esse mesmo Deus é que Nietzsche estava lendo, estava vendo, dizendo, não, eu sou melhor do que esse cara. Eu sou melhor do que esse cara aqui. Esse cara não pode ser meu Deus. Você compreende o que eu estou te dizendo? Isso foi o trauma que Nietzsche teve. E por causa disso, Deus aqui dizendo, e Nietzsche estava lendo isso, os pais cometeriam canibalismo. Olha isso, veja. Deus está prometendo que se esses homens e essas mulheres largarem ele, essas pessoas vão cometer canibalismo. Elas vão chegar a um ponto que elas vão comer os seus filhos de tanta fome, porque ele vai mandar maldição, ele vai mandar pestes, doença, fome exagerada nas pessoas, e os filhos vão olhar para os pais como se fosse um bife, como se fosse um presunto, como se fosse algo comestível, você está entendendo? E os filhos comeriam os seus pais. Como esses versículos aqui que está aparecendo para você, está mostrando isso daí. E eu vou ler, por exemplo, esse texto para você ver. Olha só, um desses textos. Só para você ter uma ideia de como o seu pastor, seu padre, é extremamente desonesto e não mostra esse ser peçonhento que Nietzsche, Friedrich Nietzsche, leu e que abandonou. Veja o que diz aqui, ó, Levíticos, capítulo 26. Se você puder, de verdade, pega a tua Bíblia. Lê Levítico 26 por completo. Se coloca, por exemplo, como um ser humano civilizado e olha como que esse Deus é pior que você. É pior do que um bandido desumano. É muito pior. É muito pior do que aquele cara violento que espanca toda a família, simplesmente porque a mulher ameaça e dizendo, olha, eu vou te deixar, eu não estou aguentando mais isso.
Observe atentamente que eu vou ler para você um registro bíblico, um registro supostamente sagrado, uma fala do próprio Deus. É Deus que está falando aqui, através do seu profeta Moisés. Então veja que eu não estou colocando aqui no meio uma carta de um psicopata ou de um sociopata para ler para você, não. Eu não estou colocando aqui a carta de um marido ciumento que diz que vai destruir a sua esposa, também não. Eu estou lendo aqui para você a Bíblia, a mesma Bíblia que um dia esse filósofo Nietzsche leu. E ele disse, não é possível que esse Deus aqui esteja fazendo isso com os seres humanos. Veja o que diz aqui, Levíticos capítulo 26, versículo 21 diz assim, e se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trazei-vos-eis pragas 7 vezes mais conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós feras do campo, quer dizer, os piores animais selvagens, ele vai enviar contra essas pessoas, os quais vos desfilharão, quer dizer, esses bichos vão comer pessoas ainda grávidas, e vão comer os filhotes que estão nessas barrigas de pessoas grávidas. E ele diz, e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Agora versículo 23. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, quer dizer, se eu não te colocar na minha coleira, se eu não colocar você debaixo dos meus pés e debaixo das minhas ordens, mas ainda andares contrariamente comigo, está dizendo aqui, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes por causa dos vossos pecados. Agora veja que ele não está mandando mais animais. Ele está vindo esbofetear essa pessoa. Ele, pessoalmente, Deus, o Todo-Poderoso, vai vir se trocar com seres humanos frágeis. É como você pegar, eu já até dei esse exemplo, você pega, por exemplo, Mike Tyson, um lutador de boxe, junto com um Popó, e começa os dois a espancarem uma criança de 4 meses de vida. É isso que Deus está dizendo que vai fazer. Um Deus todo-poderoso, que não tem como ninguém vencê-lo, ele está dizendo que vai vir machucar você 7 vezes mais. E dizem que isso aqui é sagrado. Diz que você tem que obedecer somente um psicopata, somente um sociopata, alguém muito monstruoso, alguém de um alto nível de periculosidade pode olhar para esse texto e ainda assim dizer, louvado seja Deus. Não tem mais o que fazer com uma cabeça dessa. Você compreende isso ou não? Coloca nos comentários. Por gentileza, por favor, coloca nos comentários. Me diga se você do outro lado que está me ouvindo, se você faria isso com o teu filho. E diz, continuando aqui o versículo 25, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança de concerto, e ajuntados estarei nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues nas mãos dos inimigos. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão no forno e tornar-vos-ão o vosso pão por peso. E comereis, mas não vos fartareis. E se com isto mesmo não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor. E vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne dos vossos filhos e a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, e minha alma se enfadará de vós. E vai dizendo, vai trazendo outros versos, pegue você mesmo, leia os textos bíblicos para você ver como que um Deus desse
pode ser chamado de um Deus misericordioso. Quer dizer, você não me quer. Você não me quer? Siga em paz. Segue tua vida. Vai lá. Tenta se erguer, se transformar numa pessoa melhor. Não. Você vai me deixar, você vai me trocar por esses deuses? Não. Eu vou pegar o seu cadáver, seu miserável. Eu vou matar você. Eu vou pegar o seu cadáver e eu vou pegar cada coisinha, vou esmiuçar e vou jogar você em cima desses altares, desses deuses, para você reconhecer que eu é que mereço a glória, eu é que mereço o louvor, eu é que mereço tudo, eu é que sou dono do mundo. Um Deus completamente doente, um Deus completamente equivocado. É esse Deus que você quer apresentar para as pessoas? E foi exatamente isso que Nietzsche fez. Nietzsche abandonou tudo, ele largou tudo. Ele falou, isso não pode ser possível. Nietzsche viu que todo cristão é um adorador de assassinos sádicos como Moisés, Elias, Davi e muitos outros, Jeú, por exemplo, e ele precisava fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a se livrarem dessa coisa. Por causa desses seus pensamentos, que estavam ficando cada vez mais duro, mais maduro, mais incendiário, boa parte da sociedade lhe virou as costas, porque a sociedade estava dizendo para ele, como que você pode, Nietzsche, dizer que isso daqui não é palavra de Deus? E Nietzsche dizia, gente, por favor, isso não pode ser Deus. Não há possibilidade disso aqui ser Deus, isso aqui foi Moisés que escreveu. Deus não tem nada a ver com esses caras. Deus nunca e jamais, se existisse, jamais faria isso. Mas se esse Deus existe, ele é o pior de todos os carrascos que você possa imaginar. Ele é muito pior do que o próprio diabo. O diabo não tem nem sequer comparação com esse Deus. E as pessoas simplesmente, friamente, desprezaram esse homem. Acabaram com a reputação dele. Tiraram ele de tudo quanto é tipo de emprego. Pessoas que estavam até interessadas em se relacionar com ele, deixaram ele de lado. Não quiseram ouvir o que ele dizia. Dizia que ele era louco, um cara fanático, um ateu chato. Porque ele estava tentando fazer as pessoas abandonarem essa criminalidade, esse livro de horror. Agora, Nietzsche, ele era um homem completamente rejeitado. Um homem que vivia à margem. Um cara que vivia agora na solidão. Um intelectual com uma bagagem poderosíssima, podendo ajudar os jovens, os adolescentes. Não. Ele falou desse livro. Ele disse que o meu Cristo é um mentiroso. Ele disse que Jesus Cristo não é Deus e não pode ter vindo de Deus. Não, esse cara é o pior de todos os hereges. Ele é um homem que nunca teve intimidade com Deus, ele nunca teve experiência com Deus, ele nunca teve nenhum tipo de relacionamento. É coisinha de crente psicopata que fala essas coisas. É sempre assim. Esses crentes doentes, esses ratinhos de igreja, sabe? Esses bichos que vivem dentro das igrejas, falam essas coisas. Esses ateus estão frustrados. Eles estão decepcionados com Deus. Eles estão revoltadinhos com Deus, porque Deus é tão maravilhoso, né? Deus é tão bom. Olha como é que Deus machuca as crianças. Veja a maneira como Deus ele estrangula. Veja como é que Deus apedreja. Deus apedreja de uma maneira maravilhosa. Deus é tão bom, é tão maravilhoso que pediu que pessoas enforcassem outras para que a ira dele se estancasse de Israel. E ele executou 7 pessoas. Ele pegou essas 7 pessoas e disse, mata agora, mata. Mata, que eu quero ver, mata. Estrangula, acaba com ele, rasga ele ao meio. Vai, mata. Mata agora. Mata ele. Aí o crente diz, mas é esse Deus que eu adoro. É esse Deus que eu amo. Ele pede muitos sacrifícios. Às vezes ele pediu para Salomão mais de 7.000 bichos.
Ele pediu tudo isso. E o cheiro desses bichos, quando estava em sofrimento, sendo torturado, queimado, a faca passando de canto da goela até o umbigo, ele sentia prazer. O cheiro do bicho morto me apraz. Ai, que sensibilidade maravilhosa! E esse Deus, gente, precisa ser louvado. Vamos louvá-lo. Vamos adorar. Sabe, vamos matar aquelas pessoas que discordam da gente. Porque nós somos cristãos. Nós somos judeus. Nós somos muçulmanos. Nós somos filhos de Abraão. A gente quer colocar nossa lei. A gente quer colocar Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero que todo joelho se dobre diante do meu Deus. Todo. Eu quero que todo joelho se dobre. Você vai se converter. Porque eu vou mandar você pro inferno. Ai, meu Deus, manda fulano pro inferno. Senhor, eu tô orando para que Jason tenha um ataque cardíaco. Mata ele, Deus. Mata ele, acaba com ele, Deus. Acaba, Deus, para mostrar que o Senhor é maravilhoso. Mostra pro meu orgulho que eu sou um crente. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Pai. Neste momento, ó Pai, eu venho te pedir, ó Pai, pela vida do irmão Nanau e da irmã Fernanda, ó Pai. O Senhor sabe a dificuldade que foi para eles plantar aquele milho, ó Pai. Entra lá agora um desgraçado, um filho de uma e começa a roubar o milho dele, ó Pai. Ele suou, Deus, para plantar aquele milho, ó Pai. Que o Senhor vai agora, ó Pai, de encontro, ó Deus, no coração daquele ladrão, ó Pai. Provoca, ó Deus, um infarto, ó Pai. Mata os filhos dele, ó Pai. Consome com a família desse peste que tá roubando os milhos do Nanau, ó Pai. Permita, ó Deus, que ele venha ser atropelado na rua, ó Pai. Que ele venha, ó Deus, entrar na faca, ó Pai. Quebra braço, perna, pescoço, mas não deixa essa peste roubar os milhos do Nanau, não, ó Deus. Consome com essa desgraça que tá roubando na plantação do Nanau, ó Deus. Você tá entendendo isso daí, cara? Você tá entendendo a loucura que é a religião? É essa droga que Nietzsche abandonou, jogou no lixo. Ele pegou isso daqui, fez isso, ó, pro lixo. Esta porcaria não serve para nada. E agora ele vivia na solidão, em pleno desprezo. Porque é assim que crente faz. Vamos excluir. Vamos deixar de lado. Fulano, demite ele. Acaba com ele. Minha filha, deixa esse homem, ele é ateu. Ele não presta. Ele é do diabo. Ele está indo contra nós. Então ele conseguiu o desprezo pleno. Está entendendo agora o que eu estou falando? Ele sentiu no peito todo o ódio da sociedade que via ou que vivia com esse livro, com a Bíblia debaixo do braço. E ele se deparou com a exclusão social, com a agonia, a ansiedade, a depressão, o transtorno dissociativo de identidade. Passou a delirar, a ter paranoia. Em 3 de janeiro de 1889, com 44 anos de idade, ele sofreu um colapso mental por causa dessas coisas. Ele estava em Turim, na Itália. Nessa época, ele presenciou o açoitamento brutal de um cavalo. E o que foi que ele fez? Ele foi correndo para abraçar, ao choro, aos prantos, abraçar esse cavalo. E quando ele abraçou o cavalo, porque o cavalo estava sendo surrado, e ele abraçou chorando aquele cavalo. Então ele caiu. E acordou num centro psiquiátrico, completamente louco. Surtado. Simplesmente porque ele não aguentou tanta violência nesse mundo tão selvagem. E foi exatamente depois desse colapso mental, desse rompimento com a realidade, que Nietzsche nunca mais foi aquele mesmo homem. Nunca mais ele conseguiu escrever mais nada. Ele passou 11 anos de sua vida em um estado completo de insanidade, coitado. Incapaz, inclusive, de cuidar de si mesmo.
Então a vida para ele mudou drasticamente. Eu digo para você que, infelizmente, ele foi um homem muito mal compreendido por causa de suas interpretações da vida, do mundo e de Deus. Nietzsche sofria, gente, dia, tarde, noite e madrugada de uma série de problemas de saúde, incluindo enxaquecas horríveis, debilitantes, inclusive, distúrbios digestivos crônicos e por aí se vai. Esse homem do qual nós estamos falando, Nietzsche, muito antes, ele era um cara que adorava o equilíbrio das coisas, a justiça, a ordem, a diplomacia, a sociabilidade, adorava a extroversão, a paz entre as pessoas. Ele gostava do romance, da companhia dos amigos, valorizava a estética, a beleza, a música, a arte, mas a perversidade e a crueldade do mundo lhe deixaram sem estruturas. A sua vida emocional e intelectual simplesmente se explodiram. E como ele viveu dentro de uma sociedade precária, atrasada e preconceituosa, como também racista e cheia de Deus, ele contraiu vários problemas de ordem mental e faleceu em 25 de agosto de 1900. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu espero, como sempre, de todo o meu coração, que esse vídeo ele tenha despertado você, pelo menos para que você possa entender o que é o ateísmo. O ateísmo é somente um freio, aonde você se freia para você não ficar adorando o Deus A, B, C, D, E e por aí o alfabeto todinho. Não é isso. O ateísmo busca a verdade, busca os fatos, a coerência, busca a revelação de fato e de verdade. O ateísmo busca a luz das coisas, busca a revelação de fato e de verdade, e não a escuridão, não o enigma, não o mistério, não a lacuna onde aqui você encaixa o Deus que você quer. É Alá, é Shiva, é Brahma, é Zeus, é Javé, é o Espírito Santo, é Jesus. Qualquer um pode se encaixar nessa lacuna. Você compreende isso? Então, somente pessoas com muita coragem, é muita coragem, são essas pessoas que ousam pensar o que Nietzsche pensou. São essas pessoas de coragem que passam a sentir o que Nietzsche sentiu, a agir como ele agiu, enfrentar o que ele enfrentou, desafiar os pensamentos tradicionais, sacudir a hipocrisia das pessoas, jogar na cara delas as suas moralidades, as suas falsas éticas de merda. Mostrar para elas que os deuses não podem fugir das histórias escritas nos papéis e que tudo nessa vida não significa muita coisa se não tivermos humanidade, humildade e condições, por exemplo, de vivermos numa sociedade igualitária. Muita gente que deseja, por exemplo, viver como Nietzsche viveu, provavelmente estão hoje passando pelos mesmos problemas que um dia ele passou. Porque assim como na Alemanha do século XIX era um horror ser ateu, nesta sociedade brasileira do tempo atual continua sendo horroroso, porque os monstros daquele século continuam vivos atualmente, Brasil. Eu desejo a você um fortíssimo abraço, muito obrigado por tudo, muito obrigado por você chegar até aqui, até este momento. Desejo a você um fortíssimo abraço. Se você puder, se inscreva no nosso canal, porque isso nos fortalece e nos ajuda bastante. A você um forte abraço e até o próximo vídeo, Brasil. Até lá.